Gostaria de saber, ministro, em que termos está sendo negociado o apoio do PSD ao governo Bolsonaro, e queria saber se o seu partido já pode ser considerado como uma legenda integrada à base que dá suporte legislativo ao governo. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Carla. Primeiro, registrar sempre uma confusão que alguns colegas de vocês fazem em relação ao PSD e ao Centrão. O PSD sempre deixou claro, desde o início do Centrão, na época já do Eduardo Cunha lá atrás, depois do Rodrigo Maia, que ele não se integra ao Centrão. Nós temos uma relação direta com o Judiciário, com o Executivo. E em relação à sua pergunta especificamente, o PSD é um partido independente. O PSD é um partido que tem nos seus quadros pessoas, em especial os parlamentares, com total liberdade para dar o seu voto de acordo com as suas convicções e as suas visões de Brasil. É evidente, todos sabem, nós temos, portanto, em função dessa independência, parlamentares mais distantes, outros mais próximos de algumas posições do governo. Haja vista, por exemplo, o discurso do senador Otto Alencar ontem, que é o líder do partido no Senado Federal, fundador do partido desde o primeiro dia da nossa existência, afiliado ao PSD, e, portanto, líder é líder, e tem se posicionado de uma maneira muito crítica ao partido. Isso não quer dizer que todos os senadores tenham uma posição sempre contrária ao governo, ou mesmo o senador Otto, que já nesse governo votou diversas vezes a favor de projetos do governo, porque eram projetos bons para o Brasil. Então, o PSD, e eu posso afirmar em relação a todos os seus deputados federais, todos os seus senadores, terão esses parlamentares total liberdade para votar contra o governo quando projetos contrariam as suas convicções ou o programa partidário. Aqueles parlamentares que são mais próximos do governo, nada impede eles, em alguma circunstância, surgir encaminhamentos, sugestões de algum nome. O Executivo ele precisa de bons quadros. Então, eu posso lhes afirmar que somos independentes, posso lhe afirmar que o partido não integra o Centrão, mas também com essa mesma transparência, dizer que entendo e o PSD aceita isso com naturalidade, que nós temos um número de parlamentares mais próximos e outros mais distantes. Ministro, mas essa posição de independência, num momento em que a gente vem, assim, num governo bem polarizado, né? A gente já está numa política brasileira bem polarizada, ela não é um pouco um contrassenso? E aí, só emendando na pergunta do Josias, dessa proximidade com o governo, porque a gente tem noticiado aí algumas articulações para ocupação de cargos por indicação do PSD. E aí, assim, isso faz parte da política. Então, assim, e o senhor também é próximo ao governo Dória em São Paulo. Essa independência, ela não é um pouco contraditória? Bom, ou confortável, talvez? Primeiro, eu sou de São Paulo. Eu aqui em São Paulo, eu sempre morei aqui, me formei aqui na Universidade de São Paulo em Engenharia Civil, em Economia. Depois ingressei na vida pública, aqui eu fui vereador, deputado estadual, 2 vezes deputado federal, vice-prefeito, 2 vezes prefeito. E nada mais natural que o partido em São Paulo, onde eu presido, hoje estou licenciado por conta da presidência nacional, ele tem as suas posições. Nós apoiamos o governo Dória e integramos o governo Dória. Eu estou licenciado da chefia da Casa Civil por conta de 2 inquéritos que eu tenho. Não me sinto confortável em estar num cargo com essa importância, com 2 inquéritos abertos. De comum acordo com o governador me licenciei, mas o PSD integra o governo Dória, faz parte do governo Dória. Agora, no plano nacional, que é um conjunto, as decisões nacionais de 27 estados, de 37 deputados federais, de 12 senadores, o partido que efetivamente hoje pode estar considerado entre as três principais legendas do Brasil, nós temos uma posição de independência, porque não é possível que não entendam, Carla, que um partido que tem um senador como Otto Alencar, como senadora Anastasia, não é? Como o deputado Fábio Tradi, que tem posições bem distantes do governo, e convivendo com outros que têm mais próximos, não é independência. Apenas a independência permite a ação de parlamentares dessa maneira. Agora, sem fisiologismo, eu posso afirmar a vocês que não existe nenhum momento, mesmo esses parlamentares são próximos do governo, uma vinculação entre sugestões que eles estão para cargos
com vinculação a voto, a posicionamento de partido nessas questões que estão discutidas no Congresso Nacional. Isso eu posso lhe afirmar, e vocês podem cobrar de mim ao longo do tempo. Qual